Eu sou o professor Mário Fernando e o tema da aula é progressão aritmética, parte 1. Vamos começar com a definição de sequência. Uma sequência é uma lista de objetos dispostos em uma ordem específica, geralmente seguindo uma regra de formação. Cada elemento da sequência é chamado de termo e a sequência pode ser finita ou infinita. A sequência pode conter números, letras, formas ou qualquer outro tipo de objeto, desde que estejam organizados de acordo com a regra estabelecida. Vejamos alguns exemplos. Aqui nós temos uma sequência de letras do alfabeto. Segundo exemplo, uma sequência de formas, que eu escrevi, mas são formas: círculo, quadrado, triângulo. Aqui no terceiro exemplo é mostrar que a sequência é finita. Reparem que a sequência tem apenas 5 números. Então, é finita. E no quarto exemplo, para mostrar a sequência infinita. Aqui podemos observar essas reticências, indicando que a sequência continua indefinidamente. Alguns tipos de sequências numéricas. Sequência crescente. Cada termo é maior que o anterior. A sequência pode ser decrescente. Cada termo é menor que o anterior. A sequência pode ser alternada. Os sinais ou valores alternam-se. Cada qual aqui com um exemplo, E a sequência pode ser constante. Não há variação nos valores. Agora veja este exemplo. Uma empresa de eletrônicos fabricou 250 aparelhos em fevereiro e a partir de março passou a aumentar sua produção em 20 aparelhos por mês. Quantos aparelhos essa empresa produziu em agosto? Então, em fevereiro, ela produziu 250 aparelhos. Março, ela produziu 250 mais 20. Isso dá 270. Chegou em abril, ela produziu o que produziu em março mais 20. Então, isso dá 290. Em maio, a mesma coisa, o que produziu em abril mais 200, mais 20. Isso dá 310. Depois, em junho, 330. Em julho, 350. Finalmente, em agosto, 370. Mas esse problema poderia ser resolvido de outra forma. Seria assim, no mês de agosto, nós queremos saber quantos aparelhos foram produzidos. Podemos pegar o seguinte: o que foi produzido em fevereiro, e nós temos março, abril, maio, junho, julho, agosto, 6 meses, mais 6 vezes o aumento da produção por mês. E o aumento da produção por mês foi uma constante de 20 aparelhos. Então, 6 vezes 20. Isso vai dar, obviamente, 250 mais 120, 370. Então, nós temos uma sequência do tipo 250, 270, 290. Reparem que cada termo posterior é um anterior somado de 20. 310, 330, 350, 370. Se continuarmos, vai embora. Muito bem, então esse tipo de sequência é uma progressão aritmética, onde o A1 é o
primeiro termo é 250, o segundo termo é 270 e assim vai. Então, vamos definir uma progressão aritmética. Uma progressão aritmética é uma sequência de números onde cada termo, a partir do segundo, é igual ao termo anterior, somado a uma constante fixa, chamada de razão da progressão. Essa razão é a diferença comum entre os termos consecutivos. Então, vamos exibir uma sequência. Então, o A em 5 vai representar o primeiro termo, o A2 segundo termo, o A3 terceiro termo, e etc. Um AN o enésimo termo, e etc. Isso aqui é uma PA. Então, o que a nossa definição está dizendo? Está dizendo o seguinte, que o A1 é igual ao próprio A1. Mas o A2, ele é o A1 somado com a nossa constante, que é a razão. O nosso A3 é o anterior, que é o A2, somado com a razão. Só que o A2 é A1 mais R. Então, aqui substituímos o A2 por A1 mais R. Agora temos o R aqui do A2 mais R. Então, isso vai dar 1 mais 2 R's. O A4 vai ser o A3 somado com R. Só que o A3, A1 mais 2 R. Substituímos, então, A3 com A1 mais 2 R mais R. Isso vai dar 1 mais 3 R. E assim, até chegarmos no enésimo termo, onde vai ser o A1 mais N menos 1. N menos 1, ou seja, nós estamos excluindo o A1 vezes R. Isso aqui é uma maneira de calcularmos um termo geral, um termo qualquer, né, da nossa PA. Vejamos alguns exemplos. Em uma progressão aritmética, o quarto termo vale 11 e o 13º termo vale 41. Qual é o sétimo termo dessa progressão? O quarto termo é o A4, vale 11. O 13º termo é o A13, vale 41. E o A7 nós queremos saber. Então, como é uma progressão aritmética, e com os dados que nós temos, vamos escrever o seguinte. A13 ele é igual a A4 mais 9R. O A13 nós temos, vale 41. O A4 nós temos que vale 11, mais 9R. Por que foi bom escrever dessa maneira? Porque o A7 ele pode ser escrito como o A4 mais 3R. Como o A4 nós temos, basta encontrar o R. Nós vamos encontrar por aqui. Equacionando, 41 tiramos 11 vai dar 30. E agora vamos dividir tudo por 9. Isso quer dizer que o R é igual a 30 sobre 9, botando na forma irredutível, 10 terços. Então, o A7 vai ser igual ao A4 mais 3R. Então, A7 vai ser igual a 4, vale 11, mais 3 vezes a razão, que é 10 terços. Lei do corte. Então, A7 vai ser igual a 11 mais 10, 21. Segundo exemplo. Encontre a razão de uma progressão aritmética em que o primeiro termo é 5 e o último termo é 35 e há 7 termos ao todo. Então, o A1 vale 5 e o A7, porque tem 7 termos e o último termo vale 35. Estamos procurando a razão. Então, podemos escrever que o A7 é o A1 mais 6 vezes o R. O A7 vale 35, o A1 vale 5 mais 6 R's. Equacionando, tiramos 5 de cada lado e dividimos tudo por 6.
Então, a nossa razão vai ser igual a 5. Qual é o 25º termo de uma progressão aritmética, cujo segundo termo é 12 e a razão é 3? Então, aqui nós temos o A2, o segundo termo vale 12, nós temos a razão que é 3, e queremos encontrar o 25º. Bom, aqui já tem uma informação interessante para a gente, que o A2 é 12. Então, o A1 ele tem que ser o A2 menos a razão. Então, A1 vai ser igual ao A2, nós temos que é 12, a razão nós temos que é 3. Isso implica que o A1 vale 9. Então, o A25, ou seja, o 25º termo, vai ser igual a 1 mais 24 vezes a razão. O A25, o 25º termo, vai ser 9, que é um A1, mais 24 vezes a razão, que é 3, e 24 vezes 3. Isso vai dar 72, e o A25, ou seja, o 25º termo, então vai valer 81. Então, a próxima aula será a parte 2 desse tema. Até!